Olá, aqui é o professor Marcelo França, da disciplina de Geografia, e na aula de hoje abordaremos o seguinte tema: Estados Unidos e Canadá. Nas aulas anteriores, estudamos alguns aspectos do continente americano. Agora vamos estudar sobre dois países que estão situados na América do Norte. São eles Estados Unidos e Canadá. Primeiro, iremos abordar alguns aspectos relacionados aos Estados Unidos, como a ocupação territorial, aspectos populacional, crescimento da economia, aspectos econômicos e questões geopolíticas. Os Estados Unidos da América está localizado na América do Norte e limita-se ao norte com o Canadá, ao sul com o México, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com o Oceano Pacífico. É formado por 50 estados, mais o Distrito de Colômbia, sendo 2 dos seus estados afastados dos demais, como o Havaí, que pertence ao continente da Oceania, e o Alasca, localizado a oeste do Canadá. Com relação à ocupação territorial dos Estados Unidos, era uma região habitada exclusivamente por indígenas, até o final do século XVI. Nos seguintes, os espanhóis exploraram terras que viria a ser a Flórida, o Colorado e as terras que pertencem ao atual México. Já os franceses colocam assentamentos ao longo do Vale do Mississippi e os holandeses estabeleceram a colônia de Nova Amsterdã. Os europeus chegaram um pouco depois, já que estavam envolvidos em guerras com as primeiras expedições e aos poucos outras colônias foram surgindo e logo depois foram fundadas as 13 colônias. As colônias tinham diferenças entre elas. As que estavam na região sul eram mais dependentes da metrópole, já que produziam produtos basicamente agrícolas, e eram consideradas colônias de exploração. Já as do norte eram mais autônomas, produziam produtos para abastecer o mercado interno e até estabeleceram comércio com outras áreas da América e África. Entre 1764 e 1775, a Inglaterra, depois de prejuízos com a guerra, aumentaram a taxa de imposto e isso acaba causando revolta e se inicia o processo de independência. Após a independência, o país recebe muitos imigrantes que saíam da Europa fugitivos de perseguições políticas e religiosas, buscando melhores condições de vida. Com relação à população, os Estados Unidos têm uma população absoluta de 329 milhões de habitantes, com densidade demográfica de 33,7 habitantes por quilômetro quadrado. Tem uma distribuição popular irregular, com maior concentração populacional nas costas leste e oeste do país e menores nas áreas desérticas, montanhosas e polares. O país vai apresentar boa qualidade de vida para sua população, com IDH elevado e boa expectativa de vida. E apesar das boas condições de vida, o país enfrenta problemas como o baixo crescimento vegetativo, devido à baixa taxa de natalidade e mortalidade. Sendo assim, o crescimento é baixo para repor a população. A taxa de urbanização é alta, com cerca de 81,45% vivendo em áreas urbanas. Tal fato foi influenciado pelas atividades industriais, que atraíram trabalhadores. Nessas áreas também vamos encontrar muitas metrópoles. A partir do processo de conurbação, formam as megalópolis, como Boston, que é formada por Boston, Washington, Nova York e Filadélfia. Durante o século XX, e graças a diversos fatores, como a Primeira Guerra Mundial, que provocou desestruturação política e econômica da Europa, os Estados Unidos passam a exercer hegemonia industrial no mundo. Ocorrendo dessa forma, as produções industriais dos Estados Unidos cresceram e o consumo também, o que incentivou a procura por ações de várias empresas. No entanto,
Isso muda após o término da Primeira Guerra Mundial, pois os europeus, com seu território destruído e suas economias abaladas, teve seu poder de compra drasticamente reduzido, ocorrendo a diminuição na produção de mercadorias, ocasionando o desemprego e a queda das ações das empresas, levando à quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Essa crise afeta o mundo todo e ocasiona altas taxas de desemprego nos Estados Unidos. E para saírem dessa situação, várias medidas foram adotadas pelo presidente Franklin Roosevelt e ficaram conhecidas como New Deal. Entre as medidas, teve os investimentos em obras públicas para gerar empregos, criação da previdência social, a concessão de empréstimos aos bancos e o estímulo à produção agrícola. Depois, vamos ter também a diminuição das horas de trabalho para 8 horas e o modelo de produção fordista. Já durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se aproveitaram da fragilidade das potências econômicas europeias e passa a vender seus produtos e se torna uma potência hegemônica. Atualmente, os Estados Unidos da América apresentam dois belts em relação à produção industrial, sendo eles o Manufacturing Belt, localizado na região nordeste dos Estados Unidos, até a região dos lagos, o Sun Belt, que abrange as regiões oeste, sul e sudeste do país, como podemos ver no mapa. No Manufacturing Belt encontramos as grandes indústrias, como siderúrgicas, montadoras, e que vem enfrentando uma significativa crise. O Sun Belt foi uma área que recebeu investimentos durante o período da Guerra Fria, e por isso ocorre o deslocamento de algumas indústrias, como as bélicas, espaciais, para as outras áreas, justamente por os Estados Unidos temerem um ataque da União Soviética. Das principais indústrias do Sun Belt, vamos ter as de alta tecnologia, a química, a robótica, biotecnologia, de informática, aeroespacial e microeletrônica. Já na agricultura, ela vai empregar uma pequena parcela da população econômica ativa e tem baixa participação no PIB, mas é muito importante por apresentar alta produtividade. A produção agrícola nos Estados Unidos tem grande destaque pela tecnologia, que contribui na redução da mão de obra humana e aumento na utilização de máquinas e equipamentos agrícolas. A produção agrícola também é dividida em cinturões agrícolas, como o cinturão do milho, cinturão do algodão e outros, como podemos ver no mapa. Em relação às questões geopolíticas que envolvem os Estados Unidos, vamos começar falando do 11 de setembro, onde ocorre um atentado nos Estados Unidos com a destruição das Torres Gêmeas, certo? Logo após, o país decide invadir o Afeganistão e depois o Iraque, sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, afirmando dessa forma sua hegemonia militar. Essas ações bélicas faziam parte da conhecida geopolítica dos Estados Unidos, que consiste em atacar países que apoiam ou abriguem terroristas. O presidente da época, Bush, afirmava que existia um eixo do mal, composto por Afeganistão, Iraque, Irã e Coreia do Norte, países que, segundo ele, ofereciam perigo à segurança mundial. Atualmente, existe um conflito com a Coreia do Norte, que desenvolve projetos nucleares, e os países vivem em tensão constante. O envolvimento em guerras levou o governo a modificar o perfil do Estado intervencionista desde o New Deal, reduzindo investimentos em educação, saúde, habitação, previdência e isso gerando o aumento do desemprego. Em 2008, uma crise econômica se originou no setor imobiliário e o Estado teve que intervir, só que ele não estatizou as empresas e sim se tornou sócio de várias. Em 2014,
ocorreu uma reaproximação histórica entre os Estados Unidos e Cuba, pois desde 1961 existia um embargo econômico entre os dois países, promovido pelos Estados Unidos, que visava enfraquecer o sistema socialista em Cuba. Com o atual presidente, Donald Trump, ocorreu uma estagnação nessa aproximação. Em 2015, o Irã e Estados Unidos, depois de meses de negociações, firmaram um acordo para o desenvolvimento do seu programa nuclear, ou seja, ele só poderia ser desenvolvido para fins pacíficos, médicos e industriais. Agora, depois de vermos os aspectos dos Estados Unidos, vamos falar um pouco sobre o Canadá. O Canadá é o segundo maior país do mundo e está localizado no extremo norte da América. Limita-se ao sul com os Estados Unidos, ao norte com o Oceano Glacial Ártico, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com o Pacífico. O Canadá, como os Estados Unidos, foi uma colônia de povoamento e recebeu imigrantes que também fugiam de perseguições religiosas e políticas na França. E como outras áreas da América anglo-saxônica, o território canadense sofreu forte disputa entre os franceses e os ingleses. A expansão do território pelos colonos canadenses enfrentou um problema, pois a França foi derrotada na Guerra dos 7 Anos em 1763. Com isso, a Inglaterra firmou um tratado que reconhecia a dominação inglesa em todo o território, que antes era ocupado por franceses. Porém, ainda permaneceram disputas internas, e para acabar com elas, foi instaurado um ato britânico que uniu os dois territórios em uma única federação sob o nome Canadá. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Canadá luta ao lado dos ingleses e somente em 1926 tornou-se independente em relação à Inglaterra. Até hoje, ele ainda é uma democracia parlamentar e uma monarquia constitucional. E a Rainha do Reino Unido é sua chefe de Estado, representada no país pelo Governador-Geral do Canadá. O Canadá é formado por 10 províncias e, em virtude de sua ocupação, o país tem 2 idiomas oficiais, o inglês e o francês. A maior densidade demográfica fica na região sudeste da fronteira com os Estados Unidos, pois boa parte do seu território apresenta climas de temperaturas baixas. O percentual de população urbana no Canadá é de 81,65%. Apresenta uma excelente qualidade de vida com elevado IDH, com expectativa de vida de 82 anos, taxa de alfabetização de 99% e toda a população tem acesso à rede sanitária. Em relação às características da economia canadense, a industrialização esteve dependente dos ingleses até a Primeira Guerra Mundial. Depois, o processo industrial segue os parâmetros americanos. Além dos consideráveis investimentos estadunidenses na exploração de recursos naturais no Canadá, como a madeira, o petróleo, gás natural e recursos minerais, também ocorrendo a implantação da indústria de transformação automobilística, de borracha, de alumínio, química e de aparelhos eletrônicos. A proximidade geográfica com o Nordeste dos Estados Unidos faz com que vários setores industriais da economia canadense estejam ligados ao Manufacturing Belt. Com isso, muitos consideram a economia dos dois países única, dado seu nível de integração. A produção industrial é diversificada, com bens de consumo e produtos de alta tecnologia. Podemos destacar também as indústrias de papel. O país vai apresentar um amplo território ocupado por florestas de coníferas, que servem de matéria-prima para tais indústrias. As atividades agropecuárias são influenciadas pelo clima rigoroso, o que limita sua área de atuação. Porém, ainda que seu território cultivável seja relativamente pequeno, o país apresenta alto rendimento nas produções de trigo, canola e gado leiteiro, graças à utilização de tecnologia. Atividades:
No livro, vocês irão responder as questões 1, 2, 3 e 4 na página 421. Como atividade extra, irão responder essas duas questões que estão no slide.